Boa noite! Sejam bem-vindos ao Tela Universitária. Eu sou Daniela Rocha e no programa de hoje você confere a 5ª edição das reprises dos melhores momentos do Tela Universitária 2009. Na edição desta noite, confira uma entrevista sobre a cobrança de taxa de imposto de renda na poupança. Veja também uma entrevista sobre as novas regras da língua portuguesa. No quadro Seus Direitos, você fica sabendo o que é júri popular e qual sua importância nos tribunais. No quadro Sua Saúde, conheça os riscos e benefícios da pílula do dia seguinte. Já pensou em investir o seu dinheiro? Conheça algumas dicas para não cair numa fria no quadro Seu Bolso. Confira ainda uma matéria sobre gírias na internet e como ela pode influenciar no dia a dia e no comportamento das pessoas. Não saia daí, o Tela Universitário está só começando. Investimento pode ser uma boa opção para quem quer construir um patrimônio, mas é preciso saber investir para não sair perdendo. Saiba mais no quadro Seu Bolso. Na verdade, com relação ao investimento pensando a longo prazo, você tem que ponderar a relação risco-retorno. A caderneta de poupança ela apresenta um retorno bastante pequeno, a longo prazo pode não ser tão interessante. Há outros investimentos que apresentam um risco um pouquinho maior, mas tem um retorno um pouco mais atrativo. Hoje no Brasil, nos últimos anos, a renda fixa tem se apresentado como um grande mecanismo de aplicação financeira, visando aí o médio e longo prazo. E a gente também não pode esquecer do mercado acionário, embora você tenha aí um risco bastante maior, mas uma boa escolha aí das ações, das empresas em que se vai investir, a longo prazo elas tendem a dar um bom retorno, tende a trazer aí, uma boa rentabilidade. O cuidado com o mercado acionário são as flutuações, conhecer um pouquinho da dinâmica do mercado e saber a hora de entrar e a hora de sair desse mercado. Mas existem boas opções aí a longo prazo. A questão é você ponderar a relação risco-retorno e a aptidão aí que o poupador vai ter de correr esse risco. A partir do próximo ano será cobrada uma taxa de imposto de renda sobre a caderneta de poupança. Para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, trouxemos hoje a professora Marlene Laviola, mestre em Economia Política, doutoranda em Ciências Sociais e professora do curso de Ciências Econômicas da USCS. Boa noite, professora. Boa noite, como vai você? Tudo bem. Professora, para começar, o fato dessa nova cobrança de imposto de renda na poupança, ela tem a ver com a crise mundial? Ela tem tudo a ver com a crise mundial. Ela tem a ver com as medidas preventivas para evitar o contágio recessivo dessa crise mundial. O que acontece? Quando as economias se depararam com esse tipo de crise, a reação normal é uma reação de proteção. Todo o setor produtivo fica muito preocupado com uma crise desse porte e tende a diminuir a produção. Isso impacta levando ao desemprego. Então, a gente, num momento de crise como se instalou em agosto, a tendência é não haver uma preocupação de um grande surto inflacionário, mas, pelo contrário, haver uma preocupação com uma grande redução no setor produtivo e um processo de estagnação produtiva. Esse cenário exige quedas nas taxas de juros para tornar o investimento outra vez atraente. Então, esse aí, o remédio natural para combater uma recessão é um remédio que passa pela redução das taxas de juros. A taxa de juros Selic no Brasil, ela sempre foi utilizada como um instrumento para combater a inflação. Num cenário de menor inflação prevista, ela não precisa ficar tão elevada. Então, ela tem duas pressões que a levam a uma situação de queda. É natural se esperar uma queda da taxa Selic. O que acontece? No Brasil, a nossa estrutura de aplicações financeiras não foi projetada para um cenário
em que houvesse uma queda tão expressiva da taxa Selic. Nós temos uma peculiaridade que é a remuneração da caderneta de poupança garantindo uma taxa real de remuneração para o pequeno poupador. Então, a nossa caderneta de poupança, ela traz quase que como um seguro. O pequeno poupador não pode correr o risco de perder dinheiro quando faz uma aplicação na caderneta de poupança. Então, ele tem um ganho garantido de 0,5% ao mês, o que dá equivalente a 6,17% ao ano, em termos reais. Então, mesmo que a inflação suba ou desça, o pequeno poupador da caderneta de poupança tem essa remuneração garantida. A taxa de juros Selic, na medida que ela vai caindo, ela não tem um patamar de juros reais garantidos. Ela vai reduzindo o que ela remunera em termos reais. Então, isso ocasiona no mercado financeiro uma descompensação. Eu tenho uma situação de equilíbrio, cada um está aplicando o seu dinheiro na melhor aplicação possível para o seu perfil, né? Então, os pequenos poupadores são canalizados para aplicar na caderneta de poupança, médios e grandes poupadores são canalizados para outras alternativas. Uma alternativa muito importante é a alternativa do fundo de investimento. O fundo de investimento, na origem dele, ele tem como base de cálculo a taxa Selic do Banco Central. Então, quem vai para o fundo de investimento fica acompanhando a queda da taxa Selic. Na medida que essa taxa vai caindo, ele fala, agora comecei a perder dinheiro, né? Tenho que achar uma coisa mais interessante. Qual é a expectativa para ele? Se a taxa Selic cai e a poupança se mantém com o juro real elevado, é migrar do fundo de investimento e ir direto para a caderneta de poupança. Só para que a gente tenha uma ideia de valor, hoje se tem em fundos de investimento quase 3 vezes os saldos da caderneta de poupança totais. Nossa. Então, se você não cria um mecanismo para compensar esses movimentos que são discrepantes entre as duas taxas, o que você teria? Todo mundo que está no fundo de investimento seria atraído para a caderneta de poupança. Só que quem está no fundo de investimento não é pequeno poupador. Né? Tem um problema. Quando vai para a caderneta de poupança, a destinação do recurso que entra na caderneta de poupança, ela é exclusiva para o financiamento habitacional. Então, não se financia com a caderneta de poupança a dívida pública, ou melhor, não vai se financiar obras públicas, não vai se financiar, não é crédito produtivo para as indústrias, para as empresas, é pura e simplesmente uma aplicação para pequenas poupanças. Né? Então, essa grande migração é que se pretende evitar com esse mecanismo de ajuste, que é um ajuste que pega só 1% das contas de caderneta de poupança. Tá Não certo. sei se eu te esclareci, mas... Sim,